Olá, agora nós vamos apresentar o trabalho intitulado Regulação Hormonal e a Integração do Metabolismo em Mamíferos, certo? Da disciplina de Bioquímica da professora Simone. E nossa equipe é composta por esses integrantes. Então, o que são hormônios? Tá? Então, hormônios eles são substâncias químicas, né, que são produzidas pelas glândulas que compõem o sistema endócrino, né, tecidos especializados, né, e neurônios, né, que são responsáveis por equilibrar as funções biológicas do corpo. Então, eles vão fazer a regulação, né, das funções biológicas do nosso corpo. Tá? Em um organismo, né, complexo, praticamente, né, esse processo, né, é regulado por um ou mais hormônios, né, que atuam, né, na manutenção da pressão sanguínea, regulação do metabolismo, regulação dos batimentos cardíacos e regula a taxa de glicose, por exemplo. Né? E como ocorre, né, a regulação hormonal, certo? Então, assim, ó, os hormônios, né, apesar de eles serem liberados na corrente sanguínea, né, e atingir uma grande quantidade de célula, eles atuam apenas em célula-alvo, certo? Isso significa que determinada célula, né, ela só será estimulada ou inibida pela ação de um hormônio específico. Tá? E essa característica é extremamente importante, né, para impedir que um hormônio afete a ação de outro órgão ou tecido. Né? As células, né, ela possuem mecanismos, né, os receptores, né, quando você tem muito hormônio no sangue, né, elas diminuem esses receptores, né, para que esses hormônios não venham interferir no seu processo, né? E quando tem pouco hormônio que elas precisam, né, para poder fazer determinado processo, né, elas aumentam esses receptores, né, para elas poder captar o máximo, né, de hormônios possíveis, né? E, né, para uma resposta mais completa, né, é preciso considerar o sistema, né, produtores, né, de hormônios, né, no corpo humano, né, que são, por exemplo, né, a hipófise, a glândula tireoide, pâncreas, né, as glândulas adrenais, ovários e os testículos, por exemplo, tá? E agora, né, exibiremos, né, uma animação, né, do sistema endócrino para os hormônios, moléculas sinalizadoras, são substâncias químicas produzidas por glândulas que compõem o sistema endócrino. São responsáveis por equilibrar as funções químicas do nosso corpo, atuando em tecidos e órgãos específicos. São lançados na corrente sanguínea, se ligando a receptores específicos. A hipófise é uma glândula bem pequena que produz vários hormônios, como a endorfina, que tem alvo cérebro, o hormônio luteinizante e o hormônio do crescimento, por exemplo, que tem como alvo os músculos e os ossos. Embora esses hormônios sejam produzidos pelo hipotálamo, eles são armazenados e liberados pela hipófise. A tireoide produz hormônios tiroidianos que controlam a velocidade da taxa metabólica do organismo e é essencial para quase todas as células do corpo, ajudando a controlar a temperatura corporal e os batimentos cardíacos. O pâncreas é responsável pelo controle dos níveis de glicose no sangue, secretando insulina que leva a glicose para dentro das células. O diabetes ocorre quando o corpo não produz insulina suficiente para controlar os níveis de açúcar no sangue. E no nosso corpo, há duas glândulas adrenais, uma no topo de cada rins. As adrenais secretam hormônios que ajudam a controlar a frequência cardíaca e a pressão arterial. Os ovários produzem hormônios e células reprodutoras, sob o controle da hipófise. Os testículos produzem testosterona e os ovários produzem estrógeno e óvulo. Como é regulada a ação hormonal? Os níveis plasmáticos hormonais oscilam durante o dia, exibindo picos e depressões específicos de cada hormônio. Esse padrão variável de liberação hormonal é determinado pela interação de vários mecanismos hormonais, aos quais inclui fatores hormonais, naturais, nutricionais e ambientais, que regulam os hormônios. E por intermédio do mecanismo de feedback que ocorre, a regulação da secreção hormonal, o controle da temperatura e da pressão arterial. Esse feedback pode ser negativo ou positivo. Eu irei enfatizar o processo de feedback negativo. A regulação hormonal por feedback negativo é a que mais ocorre no organismo, sendo considerado o mecanismo primário para a manutenção da homeostase, ou seja, provoca um estímulo contrário, aquele que levou ao desequilíbrio. O processo também é conhecido como retroalimentação. Resumindo, podemos definir a regulação hormonal por feedback como uma série de respostas apresentadas,
pelo corpo diante de algumas alterações do componente do organismo. Um exemplo de feedback negativo, temos um funcionamento da tireoide, como pode ser visto na imagem. Quando os hormônios produzidos por essa glândula estão abaixo, ocorre a produção de TRH pelo hipotálamo, ao qual estimula a produção de TSH pela hipófise. O TSH alcança a tireoide, estimulando a síntese de seus hormônios, o T3 e o T4, que é a tiroxina e a triodotironina. Quando esse hormônio aumenta, inibe a secreção de TRH e do TSH, ao que diminui a síntese de hormônios tireoidianos. Consequentemente, aumenta o metabolismo, ou seja, melhorando o seu funcionamento. Outros exemplos também de feedback negativo, temos a regulação dos níveis de açúcar no sangue, onde após ingerir o alimento, acontece o aumento da liberação de insulina, que libera glicose no fígado e estimula o aumento de glicogênio. O que acontece quando há desregulação do hormônio da tireoide? Bom, a tireoide é uma glândula localizada no pescoço, abaixo do chamado pomo de Adão. Essa glândula ela é responsável por produzir hormônios que atuam no organismo humano, controlando o metabolismo. Quando acontece a desregulação dos hormônios, pode ocorrer a presença de quantidade excessiva de hormônio na tireoide, que é o hipertireoidismo, ou a tireoide não produz hormônio suficiente, que é o hipotireoidismo, provocando efeitos negativos como cansaço, alteração no peso, diminuição da memória, menstruação desregulada, a pele seca, inchaço, variação de humor, entre outros. E a doença escolhida pela nossa equipe como correlacionada à desregularização do hormônio da tireoide foi o hipotireoidismo. O que é hipotireoidismo? É um problema na qual a tireoide, glândula que regula a função de órgãos importantes, não produz os hormônios T3, triidotironina, e T4, a tiroxina, suficientes para o organismo. Em outras palavras, é a queda na produção de hormônios. O hipotireoidismo é mais comum em mulheres, mas pode acometer qualquer pessoa, independente de gênero ou idade, até mesmo em recém-nascidos. Sintomas. Os sintomas do hipotireoidismo são sutis, progridem gradualmente e costumam variar dependendo da pessoa e da gravidade, tendo como principais sintomas o ganho de peso, pele seca, sensibilidade ao frio, problemas de memória, colesterol alto, dores, sensibilidade e rigidez musculares, ritmo cardíaco mais lento, fadiga e alterações no humor. O tratamento do hipotireoidismo, como a produção da tireoide está baixa, a saída é fazer a reposição com uma versão sintética do hormônio T4, que quando chega ao organismo é convertida em T3 para agir nas células. E para reproduzir esse funcionamento ideal, é preciso tomar o remédio todos os dias e a dose vai depender do grau de desequilíbrio na glândula. Ademais, o comprimido tem que ser tomado de manhã e em jejum, cerca de meia hora antes do café. Se o hipotireoidismo não for corretamente tratado, pode acarretar redução da performance física e mental do adulto, além de elevar os níveis de colesterol, que aumentam a chance de problemas cardíacos. Lembrando que não se pode usar medicamentos sem a indicação do endocrinologista. E geralmente o tratamento para o hipotireoidismo deve ser feito por toda a vida. Agora vamos falar sobre a integração do metabolismo em mamíferos. O que é a integração do metabolismo em mamíferos? Bom, estudar integração metabólica é bem complexo, pois é através dele que a harmonia como um todo faz parte. Por isso, é fundamental analisar as principais vias metabólicas que tem no nosso corpo. Ponto final no organismo humano. Todos os tecidos são responsáveis pelo desenvolvimento de uma atividade específica. Nela retrata sua estrutura organizacional e seu metabolismo. Por meio das constatações, é possível compreender que as funções hormonais que formam e controlam as ações metabólicas dos diversos tecidos e que potencializam a distribuição de energia para cada parte do corpo, conforme suas necessidades. Portanto, as diferentes rotas metabólicas se associam entre si, para que se atinja uma regulação equilibrada e harmoniosa. Especialização dos órgãos. Bom, todos os tecidos da estrutura corporal humana, elas exercem atividades próprias e específicas, que são refletidas na anatomia do corpo e também no processo metabólico.
Dessa forma, o músculo esquelético ele produz um movimento conduzido. Já o tecido adiposo acumula e reparte energia por meio de gordura, e essa gordura ela atua como combustível para o corpo e também como um isolante de temperatura. Já na estrutura cerebral, íons são bombeados das suas células por meio da membrana plasmática para gerar sinais elétricos. E o fígado ele possui função essencial para a realização do processo metabólico, sendo responsável por prover energia aos demais órgãos e os tecidos. Então, de início, é importante frisar a importância do fígado. Na integração do metabolismo em mamíferos, considerado que os processos metabólicos dos principais tecidos, como por exemplo, hepático, sanguíneo, cerebral, digestório, pâncreas e o adiposo, eles apresentam interrelações que são dependentes do estado nutricional. Então, um exemplo dessa integração é o estado bem alimentado, então o fígado lipogênio, porque imediatamente após uma refeição que é rica em calorias, a glicose, os ácidos graxos e os aminoácidos, eles entram no fígado. E aí a insulina ela é liberada em resposta à alta concentração de glicose e também estimula a captação do açúcar pelos tecidos. Então, parte da glicose é exportada para o cérebro, para suas necessidades energéticas, e a outra parte para os tecidos adiposo e muscular. Já no fígado, o excesso de glicose ele é oxidado a acetil-CoA, que é usada na síntese de ácidos graxos, que são exportados como triacilglicerose, em VLDL, então para os tecidos adiposo e muscular. Falando um pouco mais do fígado, que processa e distribui os nutrientes. Durante a digestão, os mamíferos processam as principais substâncias nutritivas, que são elas as proteínas, os carboidratos e as gorduras, que é por meio da hidrólise feito por enzimas. Esse processo ele é fundamental para que as células do epitélio, que envolvem o lumen do intestino, adquiram apenas as moléculas que são relativamente pequenas. E, depois que é feita essa absorção, vários aminoácidos e açúcares, como também os determinados triacilgliceróis reconstituídos, eles são transportados desde as células epiteliais do intestino, passando ali pelos vasos sanguíneos até chegarem ao fígado. E é importante ressaltar que a veia porta consiste no caminho direto que existe entre os órgãos digestivos e o fígado. E é por esse motivo que o fígado ele é o primeiro a ter contato com os nutrientes, que são consumidos. O fígado também possui uma maleabilidade em relação ao metabolismo e também a capacidade de adaptação. E é por esse motivo, por isso que o fígado ele é a peça central no metabolismo realizado no nosso corpo. E quando há o bloqueio no fluxo de sangue? Bom, quando acontece esse bloqueio no fluxo de sangue, ocorre o desenvolvimento da doença cirrose hepática. E o que é? A cirrose hepática ela é um problema de saúde grave, que é ocasionado por danos ao fígado. E isso é ao longo do tempo, que destrói as células saudáveis do órgão, e aí um tecido cicatricial acaba surgindo, fazendo com que as cicatrizes causem assim, a falta de células hepáticas saudáveis, podendo bloquear o fluxo sanguíneo até o fígado. E esse bloqueio no fluxo de sangue, ele reduz a capacidade do fígado de processar os nutrientes, os hormônios, medicamentos e de filtrar toxinas presentes no sangue, até interromper assim toda a sua função hepática. E existe também outro tipo de cirrose que é a alcoólica, que já é conhecida, e ela surge através do uso excessivo, da bebida alcoólica por um longo período de tempo. Com isso, o fígado e a sua função ela é prejudicada pelo consumo da bebida. E os sintomas da cirrose? Bom, os primeiros sintomas da cirrose surgem com o tempo, o tecido cicatricial acumula o funcionamento do fígado e acaba sendo prejudicado, que vai gerar assim, os primeiros sintomas que são retenção de líquido no abdômen, perda de peso, dor na região onde localiza-se o fígado, fraqueza, náusea e fadiga. Bom, e as causas da cirrose, elas são as infecções virais crônicas, como por exemplo, a hepatite, o abuso de álcool, dor na região onde localiza-se o fígado, diabetes e a esteatose relacionada à obesidade. O tratamento. Bom, o tratamento ele é realizado através de medicamentos, que são recomendados pelo médico, depois de ter feito uma análise clínica do estágio da doença, vai haver essa verificação. E como ela não tem cura, quando há os casos mais graves, onde existem lesões no fígado, a única forma de tratar é fazendo um transplante de fígado.